Boa noite. Esse boa noite está fraco, é o frio? Boa noite. Isso. Depois de um dia gelado, tem que ter um boa noite forte para esquentar, né, pessoal? E vamos aqui para os nossos avisos. Aquele tradicional, desligar o celular. Vamos desligar os celulares, porque na hora da vibração, da palestra, pode ser que ele toque. Aí, é aquela expressão que a gente usa há muito tempo aqui, brinca. É Bezerra ligando, né? Então vamos desligar, ainda tem um tempinho aí, desliga o celular. E continua a campanha para as cestas básicas. São 350 cestas todos os meses para as famílias cadastradas que a nossa assistência social atende, ok? Não temos nenhuma ajuda governamental, é importante a ajuda de todos os colaboradores, voluntariados da casa, para que possamos montar estas cestas básicas. Para vocês saberem tudo o que acontece no nosso Paz e Amor, nós temos lá a ferramenta, o site www.pazeamor.org. Lá tem todas as informações da casa, inclusive das outras duas casas, Caspage e Crepade. Ok? Lembrando que as primeiras fileiras são para os nossos amigos, os colaboradores que estão passando por tratamento, tá? Aqueles que estão passando pelo tratamento, não esqueçam, a Cris está ali sentadinha, tem mais duas meninas lá no fundo que podem ajudar quanto a orientar sobre os tratamentos, ok? Alguém vindo pela primeira vez ao nosso Paz e Amor? Pode erguer a mão, não tem problema não. Opa, tem uma senhora aqui. Mais alguém? Sejam bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Já vi que a senhora está muito bem, né? Amiga da Sandra aqui. Já está bem encaminhada, tá? A gente observa tudo, né? Seja bem-vinda, viu? E vamos aqui para a programação de hoje, que vai transcorrer da seguinte forma. A leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial. Nosso querido Fabinho já está ali, já chegou, correndo, mas chegou. E hoje as vibrações é com o nosso querido Marcão aqui da equipe, vai conduzir as vibrações. E hoje a palestrante, faz tempo que a gente está tentando aí essa palestrante, Rosângela Donadil, nossa amiga de muitos anos aqui de Paz e Amor, uma pessoa muito querida por todos nós. A Rô é dirigente de um trabalho de quarta de manhã, participa de outras atividades do nosso Paz e Amor. Devido aos problemas, os compromissos de trabalho, não tinha espaço, mas agora a Rô acabou vindo e vai ser muito bom para todos nós o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Então vamos todos nós já nos preparando, procurando nos tranquilizarmos, para que a mensagem da noite, o Evangelho, a vibração, para que todos nós possamos sair daqui tranquilos, mas serenos. E vamos iniciar as atividades pedindo para que nosso querido Fábio conduza as leituras. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos, missão
do homem inteligente na terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num mundo onde pudesseis desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefícios de todos, porque é uma missão que Ele, Deus, vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo, Neto, ditado por Hamed. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Então, assim, todos em comunhão nesta noite, pensamos em Deus, em nosso Mestre Jesus, que todos num só pensamento, que queremos esta noite, que viemos buscar alguma resposta, buscar cura, buscar entendimento, que possamos sair daqui melhores para poder também ajudar os outros e que possamos receber não o que queremos, mas no que precisamos para a nossa evolução humana. Assim seja. Acho que sim, né? Tá bom? Boa noite a todos. Olha que boa noite animado, gostei. Que a paz e o amor de Jesus estejam presentes em nossos corações. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do Domingos e da equipe por essa oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho acerca do Evangelho de Jesus. E rogar aos mentores responsáveis por esse trabalho, ao meu mentor individual, que possa me inspirar nessa conversa, que eu possa falar, acima de tudo, com amor, e possa trazer a mensagem que é necessária para todos nós. Bom, nós vamos conversar um pouquinho acerca do tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Quando Domingos me falou sobre o tema, eu falei assim, ai, Domingos, este tema, né? Vamos pensar. E aí a gente pede a inspiração e as coisas começam a surgir para a nossa reflexão. E eu gosto muito de historinhas e reflexões que a gente possa associar ao tema. E eu vou fazer a leitura de uma reflexão para todos nós. Esta reflexão fala de um homem que muito aprendeu com as formigas. Certa ocasião, de uma forma absolutamente casual, observando o seu jardim, algo chamou a sua atenção. Notou que uma minúscula formiga carregava entre vários tropeços uma enorme folha, certamente muito necessária e que lhe pesava muito, mas nem por isso desistiu de sua árdua tarefa de levar aquele, que talvez fosse o suprimento, ao seu formigueiro. No entanto, chegando próximo ao buraco que deveria ser a sua casa, viu que este era muito pequeno
e que certamente não teria como levá-la para dentro. Então, a formiga entrou sozinha e o homem pensou: coitada, tanto sacrifício em vão. Mas, para a surpresa deste homem, notou que, de repente, várias pequenas formigas saíram do buraco e rapidamente picotaram toda a folha em minúsculos pedaços, permitindo que fossem levados para dentro do buraco. Essa foi uma grande lição para aquele homem, que, com facilidade diante dos desafios, desistia dos seus propósitos. Pensou ainda: se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, poderia simplesmente desistir do seu objetivo, como ele habitualmente fazia. Diante desse aprendizado, ele fez uma prece pedindo a Deus que lhe dessem a coragem, a perseverança e a fé daquela formiga, que não desanimou diante das quedas, mas sim usou sua inteligência para dividir o fardo, que não raro se apresentou pesado demais, e ainda que ele tivesse a humildade de compartilhar o êxito da chegada com os demais, buscando a compreensão de que é necessária colaboração para se concluir uma tarefa. O homem agradeceu a Deus a lição recebida da natureza, colocando em seu jardim aquela minúscula formiga que, com sua inteligência, humildade e maestria, lhe trouxe um grande ensinamento. A gente vai deixar a formiguinha um pouco de lado e agora a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho. Bom, bem-aventurados os pobres de espíritos, missão do homem inteligente na Terra. Vamos começar entendendo o significado de pobre de espírito. Jesus nos ensina que não há pessoas tolas, mas sim simples e humildes. E humildade é aceitar-se do seu próprio tamanho, consciente de que faz parte de um processo de crescimento. E que hoje já está melhor do que ontem, mas que ainda há um longo caminho a percorrer em sua trajetória evolutiva. Então, aceitar-se do seu próprio tamanho. Normalmente, a gente pensa em humildade como submissão, mas humildade é autoaceitação, né? Quando você se aceita, você está se resignando a uma situação, né? Vamos entender agora o que é inteligência. Segundo o dicionário, é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. E inteligente, segundo o dicionário também, são as pessoas que possuem sabedoria necessária para ouvir opiniões e entender o que é preciso. É ter empatia e saber escutar o outro. Então, assim, ouvir opiniões, né? Não achar que detém todo o conhecimento, mas que está disposto a aprender, porque sempre há algo que a gente tem a aprender, ouvindo o outro, e ter a empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro. É sentir a dor do outro sabendo que ela não é sua, né? Isso é ser inteligente. Kardec utiliza a orientação ditada pelo espírito Ferdinando, em 1862, para a nossa reflexão que permanece atual até os nossos dias. Sabemos que a Terra, nossa amada escola, ainda em uma condição de planeta de provas e expiações, como nós sabemos, um dos mais atrasados em sua condição, se prepara para conquistar um novo degrau, se elevando para a condição de planeta de regeneração. Para que isto ocorra, depende da postura que nós, espíritos que aqui nos encontramos encarnados, decidirmos assumir. Então, temos uma imensa responsabilidade
nesse processo de evolução do nosso planeta. Vivemos o momento da transição planetária. E o que isso quer dizer? Significa justamente a passagem de uma condição para outra, no caso de um planeta de provas e expiações, para a regeneração, onde o bem gradativamente vai sobrepor o mal. E o que encontramos? Temos visto que o homem vem evoluindo muito em seu intelecto. São várias as conquistas que diariamente são divulgadas na mídia. Pesquisas fantásticas com resultados surpreendentes na área da saúde. Então, nós temos visto sempre novos medicamentos que vêm auxiliando a cura de tantas patologias, tratamentos para diversos problemas. E o homem, que até pouco tempo vivia uma média de 50 anos e que aos 40 já era idoso, graças ao avanço e ao estudo da ciência, hoje vive muito mais. E a chamada melhor idade ganhou algumas décadas, sendo possível chegar próximo aos 100 anos de vida. É muito interessante, né? Porque a gente falava até algum tempo atrás em adolescência. Hoje, porque ganhamos algumas décadas, falamos em envelhecência, né? Então, o homem conseguiu conquistar a envelhecência graças ao avanço da ciência e ao avanço do intelecto do ser humano. Além da área da saúde, vemos a tecnologia na telefonia, nas comunicações, na internet, que hoje acontecem em tempo real, facilitando muito o progresso como um todo. Nós vimos agora, esses dias, as Olimpíadas, tudo acontecendo em tempo real. Todas as comunicações a gente vê acontecendo na hora. A gente vê uma pessoa se alimentando e vê até a fumacinha saindo na hora do prato. Não é verdade? Então, é a inteligência do homem que vem evoluindo. E agora, mais recentemente, a inteligência artificial, onde há o desenvolvimento de programas de computador capazes de produzir comportamentos humanos na realização de tarefas das mais simples às mais complexas. Então, olha o avanço que nós temos conquistado. Certamente, todo esse avanço está inserido na missão do homem inteligente na Terra e para o desenvolvimento de todos enquanto espíritos imortais que somos. Porém, não podemos nos esquecer que esta inteligência deve ser muito bem empregada. E sabemos que outros planetas, outras galáxias, já atingiram em outros momentos essa inteligência intelectual, esse avanço intelectual. Mas sabemos também, se nós pegarmos o livro, por exemplo, Exilados de Capela, onde houve uma inteligência, um desenvolvimento do intelecto, mas que muitos espíritos ficaram só no intelecto. E que aí houve no momento da transição planetária de Capela, esses espíritos não puderam acompanhar, porque não desenvolveram a inteligência moral, né? Porque a inteligência moral é invisível, né? E como a gente vê em Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, né? Aliás, não é um livro espírita, mas quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. É o segundo livro mais vendido no planeta, só perde para a Bíblia. Então, é um livro que vale a pena ler, porque ele é fantástico. Bom, como então nós estávamos falando, nem sempre todo o avanço intelectual é bem utilizado, graças ao livre-arbítrio que todos nós temos. Então, cabe a todos nós, que temos conhecimento do processo de evolução como espírito, usarmos a nossa inteligência para desenvolver a moral, a ética e para a prática da lei do amor e do código de ética de Jesus. E qual é a lei do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Foi o que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe ainda o seu código de ética. Não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Então, se nós quisermos começar a trabalhar o desenvolvimento da inteligência moral, né, é seguir esses 2 preceitos, que Kardec muito bem codificou a doutrina de Jesus no Evangelho e em todas as lições que nós temos no Evangelho. Cada uma dessas lições são absolutamente simples. Tem pessoas que falam, ai, mas é tão difícil ler Evangelho. Não. O Evangelho tem uma linguagem simples, traz todas as situações que são presentes no dia a dia de cada um de nós, e basta que a gente olhe com carinho, com cuidado, com atenção, que a gente consegue seguir tudo aquilo que está escrito. Obviamente, não é assim, mas a gente vai conseguindo. Então, cada uma dessas lições são simples e qualquer criatura consegue entender. O Evangelho nos leva à lição de conduta daqueles que são simples, porque são humildes. E porque são humildes, não são tolos. Já aprenderam a se abster do orgulho e entenderam que, se elevarem na terra, já terão sido premiados, que é aquilo que a gente falou que aconteceu com Capela. Aqueles que se elevaram, achando que tinham conquistado muita coisa, porque tinha a conquista do intelecto, já estavam sendo premiados e não puderam acompanhar Capela. E foram para outros planetas menos evoluídos, para que pudesse levar o desenvolvimento intelectual e aprender o desenvolvimento moral. E aqueles que já tinham avançado no desenvolvimento moral, continuaram seguindo Capela, e é isso que deve acontecer conosco, na nossa amada escola. Então, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, decidirmos o que nós queremos fazer e como queremos conduzir as nossas vidas. Jesus é o modelo da perfeição moral absoluta. Nos trouxe a sua doutrina, que é a pura expressão das leis divinas. E onde estão escritas as leis divinas? Na consciência de cada um, como espíritos imortais que somos, com bagagem acumulada nas diversas reencarnações. Então, todos nós conhecemos as leis divinas e não precisa ter uma escritura, mas a gente já tem isso gravado em nós. A missão do homem inteligente na Terra está vinculada à formação do homem de bem, que estuda e pratica as leis morais que lhe trazem aperfeiçoamento e evolução. E, para tanto, Deus oportuniza as múltiplas reencarnações. Então, quando a gente começa a entender que está na hora de nós começarmos a desenvolver a nossa moral, a gente vai perceber que não é por acaso que Deus nos oportuniza as diversas reencarnações, porque quando a gente entende, a gente não faz a mudança assim. É um processo que demanda inúmeras reencarnações. Por isso, a gente precisa aprender a cultivar a paciência, a humildade, a empatia, tudo aquilo que nós já falamos e que o Evangelho nos explicita tão bem. E o que é moral? Moral é a regra para se conduzir a algo bom, a um comportamento adequado. Isto é a distinção entre bem e o mal, e está fundamentada na lei de Deus. Se faz o bem quando se vai ao encontro das leis de Deus. Então, não adianta nos iludirmos, estamos todos no mesmo centro de aprendizagem, portanto, com potencial para a prática da lei do amor, que contempla as leis morais. E quais são as leis morais? Lei de adoração, lei de trabalho,
de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, lei de amor, caridade. Essas leis, quando praticadas, nos conduzem à perfeição moral. E passa a ser também a missão do homem inteligente na Terra. Então, temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu a condição de fazermos as escolhas que nós queremos fazer nos nossos comportamentos. Certa ocasião, uma pessoa que eu acompanhava, não é, uma cliente que estava num processo de síndrome do pânico bem acentuada, e era uma pessoa muito católica. E ela me dizia assim: Rô, puxa vida, mas se Deus quisesse, Ele me tiraria desse sofrimento. E eu falei para ela: mas Ele não quer te tirar desse sofrimento. Ele te deu a condição para você sair disso. Ele te deu a inteligência. Ele te deu a condição de desenvolver a moral. Ele te deu a condição de você se trabalhar em favor da sua melhoria. Então, você pode fazer a sua parte. Óbvio que não adiantava falar para ela em livre-arbítrio, porque não era o objetivo, e que o catolicismo não usa essa terminologia, mas desenvolver a consciência. Ela foi absorvendo, 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 e graças a Deus, e a escuta que ela fez, ela está muito bem. Hoje é uma grande terapeuta. Então, temos o nosso livre-arbítrio, e cabe a nós, com o uso da inteligência, decidirmos quando e como colocar o ensinamento de Jesus em prática, ou seja, vivenciar o Evangelho. Voltando, antes disso, eu já vou terminar, tá? Portanto, gente, há que se ter a plena atenção, pois a espiritualidade sempre disponibiliza lições àqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E segundo a pergunta 626 do Livro dos Espíritos, voltamos. As leis divinas, além de estarem registradas na consciência de cada um, estão escritas no livro da natureza. Então, sempre a natureza vai nos trazer algo a aprender. E como as leis divinas estão registradas no livro da natureza, agora a gente volta para a nossa formiguinha, para encerrar nossa conversa e para a nossa reflexão. Então, voltando à formiguinha, encontramos nessa simples reflexão tudo isso que o Evangelho nos fala e que está presente nas leis morais. Nossa formiguinha não teve medo de trabalhar, não mediu esforços para atingir os seus objetivos. Isso é lei do trabalho. Porque há reprodução, e elas são muitas, e necessitam do alimento para vivenciar a lei da conservação. Não deixou que o orgulho fosse seu conselheiro e, com humildade, solicitou a colaboração de suas amigas irmãs para cortar a folha, lei da destruição, permitindo, assim, que pudesse ser levada ao lar, lei da sociedade. Suas amigas, porque praticaram a empatia e entenderam as dificuldades que ela ainda teria que enfrentar, a ajudaram, levando o alimento para a comunidade e, alimentadas, vivenciaram a lei do progresso. Vivenciaram a lei do progresso com a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Ele não pode perder esse ponto de vista, que é necessário
unir ao desenvolvimento da sua inteligência intelectual a inteligência moral, porque uma conduz à outra e a outra conduz a uma. Isso, se ele pretender galgar mundos mais avançados na caminhada evolutiva, que é a verdadeira vocação de todos os espíritos que buscam crescimento a partir da vivência diária da doutrina dos espíritos, que é a doutrina do nosso irmão maior, Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, mas, acima de tudo, que possamos nos fazer merecedores de tudo que foi preparado para o nosso melhor, porque tudo foi preparado para o nosso melhor. Portanto, gente, sejamos formigas perseverantes na busca do nosso autobunilamento e desenvolvimento do nosso planeta, cumprindo assim a missão do homem inteligente na Terra. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Agradecer a Rosângela pelos ensinamentos da noite, que possamos refletir sobre eles e, dentro de cada um, na sua capacidade, na sua inteligência, colocá-los em prática. Então, agora, vamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos corações, nos elevarmos a mais alto, para que possamos, nesse momento, nos abrir para tantas bênçãos, para essas energias que serão doadas por esses companheiros, os médiuns que se prepararam durante todo o dia e que, nesse momento, iniciam os passes, doando suas energias, doando essas energias que vêm do mais alto, que complementam um lenitivo que nos fortalece, nos ampara, nos traz equilíbrio e harmonia para o nosso corpo físico, para nós espírito, trabalhando cada parte do nosso corpo, iniciando pelo alto da cabeça, no centro de força coronário, descendo para o centro de força frontal, entre as nossas vistas, permitindo que tenhamos sempre olhos positivos, olhos de ver sempre o bonito, o bom, que essas energias nos auxiliem a cada caminhada, passando para o centro de força laríngeo, para que tenhamos sempre uma palavra amiga, uma palavra do bem para aqueles que precisam de um amparo, de um suporte. Passando para o centro de força cardíaco, onde as nossas emoções, os nossos sentimentos se manifestam, fazendo um reequilíbrio de todo esse centro. Indo para o centro de força esplênico, que trabalha a nossa capacidade de evoluir, a nossa capacidade de resistir às nossas deficiências e dificuldades. Passando ao centro de força gástrico, que trabalha também nossas emoções e nossos sentimentos. Indo ao centro de força genésico, esse centro de força co-criador, a criação da vida, a criação de tantas coisas que nos trazem equilíbrio e harmonia. Subindo pelas nossas costas, passando pelo centro de força básico no início da coluna, percorrendo todas as vértebras e chegando novamente no coronário, fazendo um circuito onde essas energias percorrem todos os nossos centros de força,
todos os nossos órgãos, trazendo harmonia, equilíbrio, nos fortalecendo para a caminhada dentro desta encarnação bendita. Que possamos absorver todas essas energias salutares que nos auxiliarão sempre nessa jornada. Nós vamos agora, depois de tanto recebermos tudo que a Rosângela nos trouxe, essas bênçãos trazidas do mais alto pelos médiuns, que possamos agora doar a tantos companheiros necessitados, companheiros que precisam dessas bênçãos para se fortalecerem e continuarem cada um na sua jornada de superação, na sua jornada da busca do seu progresso moral e espiritual. Vamos doando a tantos companheiros que neste momento se encontram nas ruas, passando momentos difíceis, sendo necessitados, estando necessitados de amparo, de um alimento, nesse momento de frio, de um agasalho, de um local para se abrigar. Então vamos doando a esses irmãos esperança, força, para que eles se sintam abraçados. Vibremos também pelos nossos irmãos que cometeram equívocos e que se encontram encarcerados. Que eles possam receber essa vibração para que tratem na reflexão dos seus atos e busquem um novo começo, uma nova caminhada. Doemos pelos orfanatos, onde pequenos necessitam de famílias, necessitam de pais, mães, para que possam ter bom caminho na sua vida. Vibremos por esses pequenos, que são espíritos como nós, já antigos, mas que estão encarnados como crianças e que precisam do amparo de todos. Vibremos pelos nossos irmãos, os idosos, que se encontram em asilos, em casas de repouso, que eles também recebam todo o amparo, toda a luz, toda a vibração positiva, auxiliando-os em suas jornadas. Vibremos pelos hospitais, onde irmãos se encontram doentes, necessitando de amparo, todo o corpo médico, os enfermeiros, que todos possam ser iluminados para terem sempre o melhor tratamento a esses companheiros, cada um recebendo dentro da sua necessidade aquilo que precisa para se fortalecer, para melhorar e encontrar a cura, qualquer que seja ela. Vibremos pelos nossos lares, que possamos nesse momento abrir portas e janelas, permitindo que a espiritualidade leve até o lar de cada um de nós essas vibrações amoráveis, que vão favorecendo a harmonia, o equilíbrio dentro do nosso lar, energias positivas, criando uma psicosfera positiva, iluminada, para que, ao final de cada dia, ao retornarmos ao nosso lar, possamos nos reabastecer da luta diária. Vamos agora vibrando pelas nossas águas, pedindo para que a espiritualidade, para que médicos, enfermeiros, para que químicos, farmacêuticos, botânicos do plano espiritual possam retirar da natureza todo o lenitivo, todas as substâncias que serão agora introduzidas nessas águas, levando a cada um de nós o necessário para que, quando ingerirmos a água, possamos ingerir esses componentes que trarão a cura, que trarão a luz, que trarão a força, a harmonia e o equilíbrio, trazendo sempre o necessário para cada um
se recuperar e se refazer. Mestre amigo Jesus, nós queremos sempre agradecer pela tua presença junto a todos nós, amparando-nos, trazendo através dos seus prepostos estas bênçãos iluminadas que nos fortalecem diante da jornada, às vezes difícil, às vezes cheia de obstáculos, mas com certeza sempre possível de ser ultrapassado, porque nos fortalece e nos ampara. Que possamos nos manter ligados ao mais alto e fazer sempre o que Jesus nos colocou: vigiai e orai, vigiando pensamentos, atitudes e palavras, para que possamos permanecer sempre ligados ao mais alto e recebendo todo o amparo necessário que nos fortalece. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.